Olá, bem-vindo ao nosso discipulado continuado dessa semana. E o nosso tema hoje é o Espírito Santo e o pecador. Bem, depois da subida de Jesus aos céus, o Espírito Santo tem desempenhado um papel importante nesse mundo, de tanto auxiliar as pessoas na obra, como de abrir os olhos dos pecadores. Então, vamos fazer algumas perguntas importantes para você que é discípulo. Do que o Espírito Santo dá testemunho? Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 16, versos 13, nós encontramos a resposta para essa pergunta. Vamos ler? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Então, quando lemos esse texto bíblico, qual é a resposta que temos para a pergunta que nos foi feita? O texto está falando de quê? Da verdade. Então, do que o Espírito Santo dá testemunho? Da verdade. Queridos, vivemos em um mundo cercado de mentiras e poucas são as verdades bíblicas que temos visto sendo divulgadas neste mundo. Mas o Espírito Santo pode nos ajudar no testemunho da verdade para as nossas vidas. Segundo, o que o Espírito Santo pode fazer no homem? Quando lemos Atos, capítulo 4, verso 31, encontramos a resposta para a pergunta que nos foi feita. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Então, o texto nos revela a resposta para a pergunta que nos foi feita. E qual é a resposta? Dar coragem para anunciar. Hoje, vivemos em um mundo que tenta nos intimidar com as leis e injustiças contra a pregação do Evangelho. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que tem nos dado coragem para vencer todas as barreiras que buscam nos impedir de levar a mensagem de Jesus. Terceiro, do que o Espírito Santo pode convencer o homem? Existem pelo menos 3 questões espirituais que podem nos ajudar a entender esta pergunta. Primeiro, está no Evangelho de João, capítulo 16, versos 9, que diz: do pecado, porque os homens creem em mim. Então, do que o Espírito Santo pode convencer o homem? Do pecado. Infelizmente, quando o homem se envolve no pecado, ele dificilmente consegue ver a malignidade por detrás disso. E não adianta falar, dar conselho sem a unção do Espírito Santo. Porque para lidar com o pecado do irmão, é importante estar cheio do Espírito Santo. Temos também o Evangelho de João, capítulo 16, versos 10, que diz: da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, do que o Espírito Santo pode convencer o homem? Da justiça. Todo homem tem a capacidade de ser injusto. E quando isso acontece, todos são prejudicados, da família aos menores funcionários de uma empresa. Mas poucos conseguem enxergar o seu erro. E é nisto que o Espírito Santo pode nos ajudar. Podemos ver a injustiça como Deus a vê. Outra está no Evangelho de João, capítulo 16, versos 11, que diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, qual é a resposta que temos para a pergunta que nos foi feita? Do que o Espírito Santo pode nos ajudar a ter consciência ou de nos convencer? Do juízo. Deus, ele fará, querido, juízo de todas as coisas nesse mundo. Mas o pecador sempre acha que os seus pecados não terão consequências graves para a sua vida. Mas o Espírito Santo é o que nos convence das realidades dos juízos de Deus que um dia se manifestarão sobre todas as nossas vidas.